Cumprimento dos nossos irmãos com a paz poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Damos graças ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele concede a todos nós de estarmos aqui na casa do nosso Deus. Nessa noite nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus, cujo tema: perdido dentro da igreja. Às vezes nós podemos pensar, mas estar na igreja, e é possível ainda estar perdido dentro dela. Quando nós olharmos o contexto aqui da história, da mensagem que eu preparei, nós iremos entender que é possível nós estarmos perdidos dentro da igreja. Quando eu li a princípio sobre a história do jovem rico, diante muitas das vezes das nossas crenças religiosas, nós vir à igreja, cantar, orar, ouvir a palavra de Deus, dentro de todos esses contextos é muito bom, mas isso ainda não garante muitas das vezes a nossa salvação. E quando nós olhamos aqui 1 Coríntios 6:12, ele diz da seguinte forma: todas as coisas me são listas a fazer, mas nem todas me convêm. Amados, perdido dentro da igreja, muitas das vezes nós queremos ser crente, mas nós não queremos obedecer o que Deus quer de nós. Quando nós olhamos aqui alguns tópicos da história do jovem rico, quando ele, pondo-se a caminho, Jesus estava passando e o jovem rico foi até Jesus e perguntou da seguinte forma: bom mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus, ele falou para o jovem rico da seguinte forma: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Mais à frente, Jesus, ele fala para o jovem rico: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Jesus falou isso para o jovem rico. E o jovem rico, ele responde para Jesus: mas Senhor, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. E quando o jovem rico fala isso para Jesus, Jesus amou o jovem rico. Mas ao mesmo tempo que Jesus, ele é amor, ele é justiça. E Jesus, ele fala assim: mas ainda falta-te uma coisa. Todas essas coisas: honrar o pai, não adulterarás, não matarás, tudo isso o jovem rico não fazia. Mas Jesus falou para ele: falta-te uma coisa. E mais à frente, quando Jesus, ele dá sequência, Jesus, ele fala sobre a riqueza, e ele diz para o jovem rico da seguinte forma: vende tudo que tens e dá aos pobres, para que você venha ter um tesouro no céu. Quando ele falou isso para o jovem rico, ele era uma pessoa bem sucedida, ele era rico, tinha muitas riquezas. E ao ouvir isso, baixou a cabeça
entristeceu. Então Jesus ele fala quão difícil é entrar no reino do céu, o rico. Porque muitas das vezes a riqueza prende as pessoas de servir ao nosso Deus. Então Jesus ele fala em redor dos discípulos quão difícil entrará no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos eles se admiraram da palavra de Jesus. E Jesus tornou a falar e disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mais à frente Jesus fala: mais fácil um camelo passar em um fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quantas pessoas às vezes, por ter isso ou aquilo, acha que não precisa mais de Deus. Mas é o que nós ouvimos na lição de hoje de manhã. Nós somos o subalterno, apenas o administrador daquilo que nós possuímos. E quando nós possuímos essas coisas, nós possuímos porque Jesus permitiu. Então nós não podemos ser hipócritas e achar que não precisa de Deus, sendo que Ele concedeu todas essas coisas na nossa vida. Amado, Jesus não quer que nós seguimos Ele de qualquer maneira, um meio termo, ou pela metade, mas Ele quer que nós seguimos a Ele por completo. Certa vez Elias, ele chegou até o povo e ele diz da seguinte forma: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue; se é Baal, segue. Quando ele falou isso para aquelas pessoas, eles silenciaram. Estavam perdidos, não sabiam que Deus servia. Se era um Deus de milagre, ou se era um Deus de mentira que não operava entre as pessoas. Ficaram em dúvidas. Dúvidas em que eu e você às vezes possamos ter. Estamos na igreja, mas às vezes estamos perdidos dentro da igreja. Para nós darmos sequência na mensagem, para os irmãos entenderem o que eu quero mostrar nessa noite através de Deus, perdido dentro da igreja. Vejamos alguns paradigmas que seguimos, porém às vezes estamos perdidos. Um deles é estar na igreja, porém não guardar os mandamentos. Nós temos que obedecer guardando o sábado, não comer carne de porco, não matar, não roubar, tantas coisas. Isso aqui é o conceito de Deus. E ele fala assim: eu faço misericórdia em milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. E quando nós falamos em guardar, às vezes tem a pessoa que ela pensa da seguinte forma: eu estou trabalhando no sábado, eu já estou transgredindo o mandamento de Deus, eu nem vou mais na igreja. Eu estou comendo carne de porco, estou transgredindo o mandamento de Deus, estou errando, não vou para a igreja mais. Mas amados, pensa bem, não é porque o meu dedo ele está ferido que eu tenho que amputar esse meu dedo.
Não é porque na falta de um eu não vou seguir os outros preceitos. O que nós precisamos de fazer é consertar a nossa vida a cada dia, a cada momento. Um outro ponto: estar na igreja, porém estar com o seu coração amargurado. Tem aquele crente que é, como diz algumas mensagens do pastor Joel lá atrás. Ele falou assim: o crente cariola só vai para a igreja se for empurrado. Então, quando a pessoa ela vai na igreja, não está indo de espontânea vontade. Ela chega na igreja, senta no banco, mas o seu coração está amargurado. E essa amargura muitas das vezes transmite para quem está na igreja. E a palavra de Deus ela diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alegrar. Pastor Joel ele falou em um pensamento, e eu tenho ele no status do meu celular, guardo para comigo. A arte da vida consiste em ter uma vida com sabedoria. Se eu quero ter vida feliz, eu preciso de saber viver. E muitas das vezes, quando nós deslocamos da nossa casa, venhamos para a casa de Deus, qual a intenção é louvar o nosso Deus, é estar com o foco interligado entre nós e o nosso Deus. Estar na igreja cabisbaixo, amargurado, isso Jesus não quer de nós. E quando acontece isso, nós estamos perdidos. Por quê? Nós estamos na igreja, mas com o nosso pensamento na nossa casa. Estamos na igreja, muitas das vezes estamos com o nosso pensamento no trabalho, segunda-feira. E isso não é bom. E aqui a passagem em Hebreus ele diz da seguinte forma: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Amados, estar na igreja é um alívio para nossas vidas. Aqui é um lugar onde você entra doente e sai curado. Aqui é um lugar onde você muitas das vezes está desempregado, vem na frente e recebe oração. E segundo a vontade de Deus, a porta abre na sua vida. É a presença de Deus na nossa vida. Mas muitas das vezes a amargura faz nós estar perdidos, com o nosso coração abalado. Muitas das vezes com raiva de algum irmão, entre outras coisas. Isso não é bom. Então precisamos acalmar o nosso coração e procurar ser uma pessoa feliz, porque a infelicidade torna nós longe de Deus, mas a felicidade traz Ele para perto de nós. Perdido dentro da igreja, vive na igreja, porém o seu coração está longe de Deus. Eu estou aqui, mas eu já estou pensando no que vou fazer amanhã. Ou por outro lado, eu estou aqui, pregador está pregando e você não está prestando atenção. Então são situações que nós estamos, mas não estamos. E aqui em Mateus 15, versículo 8 e 9, ele diz: este povo me ouve
está longe de mim. Em vão me adora. Os seus ensinamentos não passam de ensinamentos por homens. Quer dizer, a pessoa da mesma forma que ela está, ela não está. Porque ela está presente, o seu corpo físico está presente, mas o seu coração está longe de Deus. E Jesus, Ele quer que nós estejamos com o nosso coração completo a Ele. E às vezes falta de uma coisa para nós. Um outro ponto aqui vive na igreja, porém não contribui com os dízimos e com as ofertas. Amados, estarmos na igreja e nós pensarmos, reunir na igreja está bom, não precisa de dar uma oferta, não precisa de eu entregar o dízimo, a igreja é rica, não precisa de dinheiro. Mas, amados, a igreja é uma sociedade, uma entidade filantrópica que é necessário, tem custos, e esses custos precisam de ter dinheiro para poder manter a igreja aberta da forma que está. E nós, da Igreja Adventista da Promessa Renovada, nós damos graças ao nosso Deus por ser uma igreja na qual tem poucos membros, mas os poucos que estão são fiéis ao nosso Deus. Mas muitas das vezes as pessoas aí fora, elas pensam, entregar dízimo, eu recebo R$1.000, vou tirar R$100 do meu salário. Jesus, Ele quer 1/10 do nosso salário. Então muitas das vezes a pessoa ganha R$1.000, ela vai tirar 100 de dízimo. A pessoa ganha R$1.350, vai tirar 135 de dízimo. A pessoa ganha R$100, vai dar 10 de dízimo. A pessoa que ganha 10.000 vai dar R$1.000 de dízimo. Aí você pensa, quem ganha 5.000 e dá 500 de dízimo, ainda fica 4.500 para ele. Aquele que ganha 1.000, tira 1/10, os 10%, sobra 900 para ele. Jesus, Ele está pedindo o mínimo. E muitas das vezes o mínimo as pessoas acham difícil de contribuir. Pensa, isso aí não vai sobrar do meu salário, mas nós temos que pensar o seguinte: se eu ou você está empregado, é por permissão de Deus. E quando às vezes nós queremos bênção, e muitas das vezes as bênçãos não vêm, por que será que a bênção não vem? Mas aí Jesus, Ele exorta para nós, se nós somos fiéis a Ele, Ele está falando para nós cobrar Ele. Olha só, quando Ele fala aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos abstenha a maior abastança. Mas é que Ele fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim. Olha, Ele está falando, traga isso e prova eu, se a sua bênção não vem na sua vida. Está falando para nós, se você fizer isso, me cobre se a sua bênção não vem. Mas muitas das vezes as pessoas, elas não fazem o que Jesus quer, que é a contribuição dos dízimos, das ofertas. Depois não tem como Ele cobrar o nosso Deus diante disso. Então, amados, dízimo e oferta, não pense que você está enricando a igreja, mas pense que você está fazendo um ato de gratidão por Deus ter abençoado a tua vida até aqui. Porque através do seu emprego, concedeu na sua vida,
Foi Jesus que permitiu. Se você tem um emprego, agradeça a Ele. Contribua com esse 10%. E você ainda vai ficar com uma grande quantidade. Perdido dentro da igreja. Quando nós também pensamos aqui sobre o amor a Deus, Mateus 22:36, mestre, qual é o maior mandamento? E respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor. Amados, quando eu amo ao meu Deus, isso implica que eu irei procurar fazer a sua vontade, fazer o teu querer. E quando nós olhamos aqui a história do jovem rico, quando ele fazia tantas coisas para o nosso Deus, mas ainda te faltava uma coisa. Nessa coisa que faltava, não estava ele por completo, então ele não estava mostrando o teu amor para com Jesus, pois faltava-te uma coisa. Então Jesus, ele quer que nós mostramos o amor a Ele, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer. Perdido dentro da igreja, mudanças são necessárias. Quando nós olhamos aqui Salmo 1, versículo 1 e 3, quando diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. E mais à frente ele fala: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Amados, mudanças são necessárias. Às vezes não queremos mudar, mas é necessário. E às vezes, quando a pessoa muda para o bem, palmas, mudou para o algo certo. Agora, triste coisa a mudança a pessoa fazer, mas para o mal. Então, quando fala aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mudanças em que eu e você precisa de ter como? Quando eu aceitei Jesus, o que eu fazia lá atrás ficou. Eu mudei, uma nova criatura eu sou em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mudanças que eu preciso de ter para a minha vida. Quando nós falamos aqui na manhã, na qual o que nós somos para o mundo em que nós estamos vivendo, nós somos a luz. Luz e trevas não tem como caminhar junto, porque muitas das vezes quando eu caminho com trevas, a tendência é eu acompanhar trevas e eu deixar a luz. Quantas pessoas às vezes, filhos de crente, por andar por caminhos tortuosos, acaba que não estão mais na casa do nosso Deus. E a questão é por quê? Porque muitas das vezes as amizades, o que foi falado aqui de manhã, a questão de influenciar
brilhar. Eu preciso influenciar pessoas para o bem positivamente. Quando a pessoa ela está me influenciando para o mal, então esse não é o meu amigo. Então eu tenho que me afastar dele. E eu tenho que manter a minha luz acesa. Aleluia. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Estar na igreja, sendo luz, é muito bom. Mas Jesus, Ele quer que a sua luz, ela brilhe lá fora. Diante, quando as pessoas olhem para você, ver você uma pessoa diferente. Você é servo de Deus. Pela tua conduta, pelo teu porte, entre outros fatores. A pessoa vê a tua luz brilhar, porque você é diferente. Então, é as mudanças em que nós precisamos de ter. Mudanças são necessárias. Depois aqui ele fala assim, ó, nessas mudanças, tudo quanto você fizer, você vai prosperar. Mas vem e segue, faça a minha vontade e não a tua vontade. Segunda Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos maus caminhos, então eu venho dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar, orar minha face, Jesus ele está pronto, amados, para ouvir as nossas orações. E Ele está querendo que nós seguimos a Ele, não da nossa maneira, mas da maneira em que Ele quer. Perdido dentro da igreja para nós concluirmos a nossa mensagem. O que, portanto, para não estar perdido dentro da igreja, uma das coisas é auto se avaliar. Como estamos e como precisamos estar diante de Deus. O pastor Joel falou sobre a autoavaliação em uma das suas mensagens anteriores. E na nossa vida nós precisamos de fazer essa autoavaliação. Como eu estou hoje? Como eu serei amanhã? Como eu fui ontem? Como eu preciso de ser perante o nosso Deus? Como Ele quer que eu faça perante Ele? Será que Ele quer que eu siga Ele de qualquer maneira? Você quer que eu siga Ele com os seus preceitos, com as suas ideias? Amados, Deus, Ele quer que nós seguimos a Ele não da forma que queremos, mas na forma em que Ele quer de nós. Então, amados, para nós não estarmos perdidos dentro da igreja, nós precisamos de autoavaliar. Como eu estou? Será que eu preciso melhorar em alguma coisa? Eu estou em falta isso ou aquilo, mas eu quero continuar firme diante de Deus. Tantas vezes você pode pensar, eu estou na igreja, mas eu estou meio desanimado, eu estou errando aqui, eu estou errando ali. Continue no teu barco. Jesus, Ele quer que você continue firme diante dEle, não abandone Ele. Quantas pessoas às vezes abandonam você, mas Jesus, Ele não abandonou você e não abandonará. Então, amados, certo pastor, ele pregando, ele diz da seguinte forma, na qual Jesus, Ele quer que nós somos dessa forma. Ele falou assim, ó, esteja na sua vida, para você, quando você está com a mão aberta, a pessoa ela fica na sua vida. O microfone você está segurando ele aqui,
Se eu abrir a mão, ele vai cair. Ele só vai ficar por um milagre. Então, o que ele quis dizer com isso? Estende para a sua vida quem você não precisa de segurar. Em quem você está com a mão aberta, essa pessoa fica com você. Não precisa de você segurar. Jesus, amado, Ele não quer que nós servimos a Ele gemendo, mas Ele quer que nós servimos a Ele por completo, amando Ele. Quando esse pastor ele disse, muitas das vezes as pessoas, às vezes entram na sua vida, e às vezes você quer segurar, mas não, deixa aí. Estende para a sua vida quem quer ficar com você. Quem quer ficar com você, então essa pessoa você fica para a sua vida. Mas não fique com quem você precisa segurar e implorar, não. Jesus, Ele não quer isso. Jesus, Ele quer que nós o amamos por livre e espontânea vontade. Ele quer que nós fazemos a obra dele não de qualquer jeito, mas com alegria. Então, amados, perdidos dentro da igreja, diante desses pontos em que eu falei, a história de jovem rico, às vezes fala uma coisa na minha vida, uma coisa na tua vida, mas o importante é seguir em frente, tocar o barco e procurar melhorar a nossa vida a cada dia perante o nosso Deus. Que Deus abençoe.